Boa noite, boa noite. Que alegria, hein? 2 vezes na semana, artistas do cuidado. É muita alegria, muita, muita. A gente até explode o coração. E hoje a gente vai trazer Renata Alencar Ponte. Renata, além de formadora do DIR Floor Time, fisioterapeuta, uma experiência com integração sensorial, e a gente quer saber da Renata também qual a importância de ser supervisionado, de ter supervisões. Então eu vou chamar a Renata para conversar com a gente e vocês vão poder fazer. Não esqueçam de deixar perguntas no final da live para Renata. Karina, boa noite, Karina. Já tem a fisioterapeuta aí na área. Aline, seja bem-vinda. Peraí, deixa eu chamar a Renata para conversar com a gente. Boa noite, Renata. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Gratidão pelo convite e pela oportunidade. Ai, ó, vou te falar um negócio. Hoje a ansiedade bateu forte, tá? Todos os seus alunos te esperando pela sua live. Todo mundo Nossa, empolgado por ver você falar, porque assim, eu vou falar, gente, da minha experiência com a Renata. Minha experiência. Quando a gente está fazendo o curso do DIR, é tudo muito novidade, porque a gente não tem prática. E quando a gente faz, a gente fica esperando, né? A cacetada. A Renata tem uma delicadeza em guiar a gente, mas uma delicadeza, assim, ó, o lombo nem dói. Nem dói o lombo direito. Porque o DIR é realmente o uso diário. Então, assim, eu só tenho a agradecer por ter você na minha vida. E assim, aonde eu indico mesmo. Tem turma, tem a Renata, bora lá. O povo tá todo empolgadérrimo, né? Agora vem uma outra turma boa de 201, uma outra turma enorme de 101, e aí só tem um de maravilha. 202. Mas a gente está bem empolgado com a quantidade de pessoas que, né, no nosso centro se interessou em fazer o DIR. O coração fica assim, ó, quentinho, quentinho, quentinho. E já tá entrando aí, só tem fisioterapeuta entrando. Gosta disso. O povo É, falou que a gente a vai ter. sementinha está crescendo. A gente está plantando um modelo respeitoso e transformando a vida aí de milhares de crianças, de famílias, né? Isso é maravilhoso. Esse é o maior desejo. É que se expanda mesmo e profissionais assim, clínicas assim como você, como vocês, que estão fazendo a diferença, né? E que estão passando essa mensagem. Se a gente não começar, né, Renata? Se a gente vem conversando com os meninos, conversei com você. É, é muito difícil estar aqui todos os dias, tá, Renata? Não é um espaço fácil, porque a gente se mostra e a gente está à mercê de pessoas que podem vir hackear a gente, que podem vir falar, que podem, né, brincar com a gente aqui, falando mal, essas coisas. Mas a gente não pode importar com isso. O que importa é que a gente venha diariamente, traga as pessoas sérias, pessoas que entendem do assunto. Olha, quantas pessoas, a gente tem um mês só de canal. Um mês, a gente já está com 1.010 pessoas seguindo, tem atingido em média 25 mil pessoas e Parabéns eu pelo estava trabalho, esperando, viu? eu estava esperando 300 pessoas, Renata. Eu falei, se a gente atingir 300 pessoas, Márcio, já ganhei meu dia. E a gente está conseguindo aí 25 mil pessoas. Então, são muitas pessoas se interessando, mostrando para outras, mandando. Aí, quando todo mundo vai entrando aqui, aí a Laizinha entrando aí, vai entrando aqui, eu falo, gente, vai mandando os aviãozinhos para os outros, vai chamando o povo para vir conversar, para vir aprender sobre DIR. Um pouquinho que a gente conversar todos os dias, toda semana. Uma curiosidade aqui. Eu quero ver ali. Já pediram para ir assistir uma sessão. Eu posso também participar. Eu posso levar meu filho para poder ver como é que é. E assim a gente vai devagarinho,
vai de mansinho, comendo quieto, pegando uma galinha aqui, pegando uma galinha ali, e a gente vai devagar. E só te agradecer por estar disponível para a gente. Eu sei que a sua vida é corridíssima. Renata tem uma vida corrida. E a gente quer saber, Renata, como é que essa história é sua com DIR? Como é que começou, né? Como é que começou a sua história? Para quem me conhece, conhece a minha trajetória, sabe que eu busquei por uma razão pessoal. Meu filho foi diagnosticado aos 2 anos com TEA e a partir daí começou toda a minha busca por um modelo respeitoso de tratamento e tudo. E foi aí que quando a Patrícia chegou dos Estados Unidos no Brasil trazendo o modelo DIR e que eu assisti um workshop, eu realmente me encantei, porque de todas as abordagens que eu tive a oportunidade de ver, de conhecer, eu achei assim o DIR mais abrangente e respeitoso sobre acerca do desenvolvimento infantil, considerando o sujeito com todas as suas particularidades como centro do tratamento, envolvendo e colocando a família como ponto central. Então, assim, a partir daí, você sai do diagnóstico e passa a ver o sujeito, o indivíduo, estimular os pontos, suas potencialidades. O foco não é mais nos desafios, é nas potencialidades, para que ele possa, na verdade, conquistar, fazer uma aposta nessa autonomia, nessa socialização, saindo de você focar em comportamentos específicos para considerar o sujeito com toda a gama de possibilidades que ele tem. Então, aí começou minha trajetória. Eu comecei a fazer os cursos e a formação no Instituto de Ajudar o Meu Filho. Só que eu fiquei tão encantada com todo esse resultado, com tudo isso, que meu filho hoje, ele encontrou o caminho dele, ele está... teve também profissionais maravilhosos no caminho dele. E eu consegui agora, ele independente, na faculdade, dirigindo, levando a vida dele, eu consegui fazer essa transição para a vida profissional. Não consegui voltar a trabalhar na área que eu atuava, que era fisioterapia tradicional, mas sim compartilhar minha experiência com outras famílias e estudar cada vez mais. Porque eu acho que quando a gente tem isso na nossa vida, a gente tem um propósito. E o propósito é levar isso adiante. Então, a gente tem muita firmeza, eu tenho muita firmeza e segurança de que realmente é o caminho, dá resultado. E eu acho que... e as famílias que me procuram, os profissionais, eles sentem essa troca, né? Porque eu vivi isso na pele, né? Ô, Renata, no DIR, a gente se capacita muito em várias áreas, né? E isso, às vezes, para conversar com profissionais, como assim, eu estou falando assim sempre da minha experiência. Eu tenho muitos pacientes que eu divido com o ABA. Então, é impossível você fazer um trabalho sem conversar. Muitas vezes eu preciso estar com esses profissionais, conversar com esses profissionais sobre o trabalho que eu estou fazendo e entender um pouco do que eles estão fazendo. Sim. Então, quando a gente começa a falar e a gente vai dar uma explicação, às vezes a gente faz um documento onde a gente coloca lá, né, os FDCs e a gente quer conversar, eles ficam apavorados e assim, uma me chamou de ousada, ela falou assim, você é muito ousada em querer falar comigo sobre disfunções sensoriais, acomodações sensoriais, se você nem TO é. Aí eu falei, em momento algum eu estou prescrevendo. Eu estou conversando com você sobre uma abordagem respeitosa, onde eu estou te mostrando as individualidades do meu paciente e como isso impacta nas capacidades funcionais e Claro, emocionais dele. É claro. só isso que eu estou te falando. Agora, sim, no modelo onde eu atuo, eu preciso estudar muito sobre integração sensorial. Isso não é Você não vai fechado fazer a dentro. terapia de integração sensorial. Eu Exatamente. não Você não estou vai fazendo aplicar terapia de integração sensorial, eu estou isso. entendendo como ele não integra. Para poder porque você não pode separar o sensorial do motor e nem das emoções, porque tudo está conectado, tudo está interligado. Então, assim, embora precisa haver essa comunicação entre os profissionais da equipe, precisa ter todo mundo falar a mesma linha e ter uma linha geral. Embora cada um trabalhe suas especificidades da sua área, está todo mundo em volta do mesmo objetivo, né? E esse objetivo deve envolver o indivíduo como um todo, em toda a sua complexidade e integralidade, inclusive considerando também as relações.
que são fundamentais para o desenvolvimento. Então, se não houver essa linha central, esses objetivos centrais, e essa comunicação, não tem como ir para frente. E quando a gente Acaba... começa a conversar, eles se espantam muito como nós somos integrativos, né? Como que nós estudamos todas as áreas, porque é um ser integral, é um ser que se desenvolve de várias. O seu biológico está gritando, o seu sensorial está gritando, né? A sua comunicação está ali para ser desenvolvida, e às vezes os profissionais nos interpretam mal. Sim. Pelo que a gente precisa estudar para estar tendo uma melhor abordagem. E outra coisa, às vezes você tem que ver qual é a prioridade. Nem todos os profissionais vão poder entrar naquele momento. Qual é a prioridade? É o motor, agora essa integração sensorial. Depois vai ser outra área, vai ser a linguagem. O que é importante no DIR é que você vai entrar o que é prioridade, até porque se entrar vários profissionais, a criança não consegue vincular e nem ter resultados. Entra o que é prioridade no tratamento dele e esse profissional pode buscar consulta com outros profissionais para poder, qual é a postura que eu vou atuar melhor, o que eu vou fazer para poder, e assim, ter consultoria com outros profissionais para poder usar na intervenção dele, que é um modelo integrativo. Ele está fazendo a área dele, mas ele está tendo conhecimento do todo para poder acessar melhor aquela criança e conseguir melhores resultados no desenvolvimento. Isso é fundamental e isso é o que é lindo e é importante no DIR, né? E foi a partir do curso que eu fiz com você que eu vi a importância do motor. Sim. Porque Por quê? Antes eu até indicava o Tera para crianças autistas, porque eu entendia que essa criança no movimento como psicomotricista, eu entendia tudo como psicomotricista. Sim. Mas eu não tinha o conhecimento que quando eu fiz, né, quando eu aprendi sobre praxis, a importância que o movimento traria para essas crianças. E aí eu comecei a indicar cada vez mais, né, nas minhas devolutivas, eu conversava né, sempre com a minha direção, e perguntava assim: tem possibilidade dessa criança fazer o TERA? E hoje a gente vê a importância da fisioterapia no desenvolvimento das crianças com TEA. Então, eu queria que você falasse no modelo DIR como pode ser trabalhado a fisioterapia. Sim. Os desafios motores eles vão impactar todas as áreas do desenvolvimento. E aí, nesse caso, onde você tem um indivíduo que está tendo dificuldade, como no caso do TEA, de conectar a intenção com o planejamento motor, você tem que, quanto mais apto ele tiver, mais controle do corpo, dos movimentos, mais apto ele vai estar para comunicar os seus desejos. Mas a gente precisa entender qual é a motivação, quais são os desejos desse indivíduo, porque você não pode dissociar essa intenção desse motor e esse movimento. Na verdade, a gente não está falando, quando a gente fala de controle do corpo e dos movimentos para você se expressar, a gente não está falando de meros gestos motores, mas ações carregadas de sentidos, significados e intenções que só podem ser analisadas no contexto mais amplo das relações humanas. Então, você vai ter que construir um vínculo com esse paciente, você vai ter que validar os seus pontos fortes, a sua intencionalidade, ele se sinta motivado para que ele possa comunicar. Porque senão você não tem como avaliar um indivíduo que não responde a comando se você não estiver seguindo a liderança dele, por exemplo. Nem dentro da motivação dele, ele não vai... Para que ele vai usar esse motor se não for para comunicar algo do interesse dele, conectado a essa emoção, para comunicar algo a alguém? Então, a gente vai trabalhar esse motor dentro desse contexto mais amplo, vendo onde é que esse indivíduo está no desenvolvimento motor, como é que ele está analisando as relações dele, analisando quais são as alterações que ele tem em relação ao sensorial. O que ele busca, o que ele evita para poder você acomodar. Então, não pode ser separado desse contexto o trabalho no desenvolvimento motor. Ele tem que encontrar o indivíduo dentro de onde ele está no desenvolvimento, validando o que ele precisa de suporte e quais são, principalmente, as habilidades para que ele possa, na verdade, se sentir estimulado. Tipo assim, qual é o perfil de atividade que vai estar mais de acordo com as habilidades que esse indivíduo apresenta. E aí, seguir um plano individualizado nesse sentido. Né? Porque a gente sempre viu a fisioterapia como uma coisa muito mecânica, né?
de exercícios para aquele grupo muscular, para aquele tônus, para aquele, assim, tudo muito episódio, tudo dentro de uma ilha, né? Aí quando você vem com o DIR, eu acho que dá uma abertura, assim, né? Deve dar uma ampliada. Porque eu não sou fisioterapeuta, então por isso que eu quis conversar isso com você, porque assim, a gente atende muitas crianças e a gente tem visto a importância dos fisioterapeutas entrarem com o TEA. A gente tem muita frouxidão, uma criança com cor que não se sustenta, não tem uma amplitude escapular, frouxidão ligamentar nas mãos, então, né, uma mão que não segura nada, que não pega. E aí, dentro desse contexto, você vai avaliar o que ele precisa, quais são as habilidades e quais são os desafios que vai ser trabalhar, mas dentro de um contexto que não seja o movimento pelo movimento. Ele se sinta motivado e você vai encontrar uma forma de envolver ele nesse contexto e trabalhar esse motor, mas dentro da área de interesse dele, né? E fazer esse intercâmbio com todas as outras. Muitas vezes, por exemplo, se o indivíduo ele não tem potencial para socialização, você vai trabalhar individualmente. Se ele tem um potencial maior, você pode envolver essa atividade física, envolver num contexto de socialização. Ou seja, o desenvolvimento, principalmente motor, se dá do que ele dá conta e é capaz, e em seguida avança. Onde é que ele está nas coordenações? Em que estágio ele está do desenvolvimento motor? A primeira coisa que se vai avaliar. Tem indivíduos que não conseguem nem conectar simples intenção com planejamento motor. Ele vê um balanço, mas ele não consegue ir para um balanço, sentar para poder se balançar. Então, esse controle reflexivo, o trabalho vai começar daí, da consciência corporal. Então, avaliando aonde ele está, para em seguida desenvolver um plano, sempre focando nessas habilidades. E assim, eu tenho visto o interesse, né? Você como formadora, Sim. agora como formadora, o que você tem visto crescer no Brasil, o DIR? Olhe, assustadoramente, depois que a Patrícia chegou aqui, a gente teve uma conferência que foi linda, essa primeira conferência no Brasil, e tantos profissionais comprometidos, capacitados. Foi assim, realizando, inclusive, trabalhos científicos que foram publicados. Então, assim, é muito expressivo o que isso tem trazido. As famílias procurando, as clínicas lotadas, por conta dos resultados dessa propaganda de boca a boca, dessa transformação que aconteceu. Desde que a Patrícia chegou aqui, plantou essa semente e fez esse movimento viajando esse Brasil de ponta a ponta para trazer o modelo, foi assim, assustadoramente o crescimento. E o quanto isso tem transformado, quer dizer, o modelo DIR, ele na verdade integra as famílias, a escola e todos os terapeutas num plano todo conjunto, todo mundo falando a mesma língua e os resultados são notórios, né? E aquilo que o Márcio falou, até num curso que falou, que eu achei muito interessante, que o ponto é mais difícil mensurar os avanços no DIR, porque justamente por ser individualizado, você não foca em comportamentos isolados. Mas essa fraqueza metodológica nas pesquisas é o ponto forte do modelo, porque essa individualização é que tem trazido resultados consistentes nas habilidades cognitivas, emocionais e funcionais dessa criança, né? É o que tem esse ponto fraco, é justamente a força do modelo, e é por isso que ele tem crescido tanto. Eu falo que o DIR é a cola, porque aí a gente junta o pai no desenvolvimento, porque a gente é porta dentro e o resto é porta fora. Então, a gente cola tudo. E assim, eu tenho só a agradecer pela nossa primeira conferência. Eu cheguei na conferência disposta a terminar minha carreira. Eu fui o Márcio que me convenceu de ir, eu já tinha desistido de ir, eu não iria. Eu não tinha aceitado o convite
para o Congresso Internacional esse ano, porque é sempre uma loucura o Congresso. São muitos dias de Congresso e nós não somos expressivos. Geralmente é só o Márcio que fala, né? E o resto, todo mundo comportamentalista. E isso tem sido uma discussão nossa com a organização do Congresso. Então, até eu chegar lá na nossa conferência, eu fui sendo impactada, eu fui sendo acolhida, eu reencontrei várias pessoas que às vezes eu só tinha conhecido online e receber um abraço, receber carinhosamente que aquela pessoa te respeita como profissional, aquilo fez toda a diferença para mim. Eu dei o meu depoimento lá e não iria terminar minha pesquisa. E depois da sua apresentação, eu fui lá conversar com você e falar muito obrigada. Por vocês, eu vou continuar. Então, eu vou continuar, termino minha pesquisa esse mês, e no final do mês de setembro estarei sim com uma oficina enorme no CIAB. Nossa, fantástico. Eu aceitei porque era oficina, ou seja, vão me ver em ação. Isso é maravilhoso, Kelly. Isso E é assim, maravilhoso. espero, eu peço muito para que eu tenha, né? Porque eu falei sim, mas a hora impacta quando você vê a quantidade de pessoas, e principalmente assistindo. Mas eu quero sim, eu quero ser essa ponte, eu quero auxiliar. Eu sou, né? Eu aposentei em 2017 e fui recebida de braços abertos no Rio de Janeiro pela Tânia Frazão, né? Pelo Servim, pela Fernanda, pela Cissa. Então, o trabalho que nós iniciamos no Integra, eu quero que outras pessoas entendam como é que a gente trabalha. Então, eu só quero te agradecer, porque a hora que eu vi o seu testemunho lá na frente, que eu vi o seu projeto, e é disso que eu quero falar agora, o projeto que a Renata tem é um projeto lindo, lindo. E assim, aquilo me impactou de uma forma, Renata. Aquele dia eu fui para o hotel, eu chorava, eu ria, eu falava, eu preciso continuar, eu preciso continuar, eu não posso desistir agora, agora nos 45 minutos do segundo tempo, eu não posso desistir. E foi lindo. Então, eu quero que você fale desse projeto seu, tá? Que você trabalha junto com as crianças. Eu fiquei emocionadíssima, fiquei muito emocionada. Não só eu, né? Você olhar para os lados, assim, tava todo mundo impactado. Todo mundo, assim, agradecendo pela sua vida. Ali, naquele momento, eu agradeci pela sua vida. Nossa, você está falando do projeto do Trabalho na Mansão do Caminho. Sim, é um trabalho na escola, né, avaliando, junto com as famílias e com os professores, avaliando as crianças que estão dentro do espectro, né, e vendo quais são as acomodações que podem ser feitas para poder favorecer a aprendizagem, todo aquele direcionamento, orientando em casa como é que essa mãe pode interagir com essa criança para estimular e atividades motoras que podem ser feitas em grupo, dentro do perfil daquela criança, como é que pode ser direcionado, preparar o ambiente, fazer. Isso tem dado, viabilizado muito, dado um suporte muito grande para que elas consigam estar inseridas e se desenvolverem dentro do ambiente. Né? Eu estou muito feliz. Esse é um projeto, uma atividade que eu faço para auxiliar voluntária, mas e tem o meu projeto de avaliação. Como é que eu trabalho a fisioterapia dentro que é outra coisa, dentro do DIR? Eu faço um plano de inclusão, de avaliação dessa criança e adolescente para incluir nos esportes. E aí eu vejo qual é o trabalho que eu preciso fazer individualmente, mas para inserir num contexto de socialização maior, de motivação, vendo qual é o perfil, onde é que está no desenvolvimento e quais são, o que eu vou precisar trabalhar nesse desenvolvimento motor, equilíbrio e tudo, para ele se inserir naquela atividade e ele possa ter sucesso. Onde é que o perfil vai se enquadrar mais? Então, é sempre visando, na verdade, uma verdadeira inclusão, um contexto de socialização, que é como o modelo DIR prega. Não é o exercício para que ele possa ter uma expressão maior, para que ele possa ter um desenvolvimento maior e se colocar
na sociedade de outra forma. Eu tenho estudado bastante, Renata, o contexto escolar. Né? Eu Sim, conheci o DIR no modelo clínico, sim, eu conheci o DIR através de uma mãe de um paciente lá do Servinha, assim que eu cheguei em 2017. E eu fiquei muito, muito assim. Ela falou comigo, né? Ela falou assim: Kelly, você atende. Você tem muito jeito de um modelo que eu tô levando a minha filha para uma colônia de férias. E é lá em Recife. Você não quer ir comigo, não? Eu falei, minha filha, eu não posso. Cheguei no Rio agora, não tem menor condição. Eu tenho que trabalhar muito. Aí ela falou assim: não, mas eu vou ver tudo direitinho, vou te falar. Só que a Patrícia não estava dando, ainda não dava o curso. Aí eu precisei ir para a Argentina para poder fazer. Só que sim. quando eu fui fazer o curso com vocês, eu tomei um catracão. Gente, eu nunca sofri tanto num curso igual eu sofri no 202. Porque era muito diferente de tudo que eu tinha aprendido na Argentina. É como se eu tivesse assim começado do zero, do zero. Nossa, Sim, porque assim, os termos, a nomenclatura, a forma de preparar ambiente, tudo. Ô, Renata, eu fiquei tão impactada quando eu comecei com vocês, as primeiras apresentações que eu assisti, eu falei assim, meu Deus, tô lascada. Porque era muito diferente. Então eu vi o impacto cultural porque eu fiz numa outra realidade, eu fiz numa realidade é, hispânica, sim, a abordagem era, Renata, muito diferente, muito. E outra coisa, eu não sabia que poderia aplicar em escola. Então, eu sim. não tinha lido nada ainda sobre escola, esse desenvolvimento humano, né? Essa parte de desenvolvimento, eu não sabia nada. Aí eu comecei a comer leitura, comer livro e comecei a escrever sobre isso. Aí o Márcio, às vezes cansado, Márcio, não, você tem que me ouvir eu falar para você discordar de mim ou concordar, qualquer coisa. E aí a gente começou a estudar, e aí no final do 202 eu já estava bem confortável. Mas no início eu tive para desistir. Eu falei assim, meu Deus, eu não sei nada. Eu ficava assim, ficava apavorada, apavorada. Falei, nossa, eu tenho que estudar muito, 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 muito. É porque você E tem que graças. estudar tudo, você tem que estudar todas as áreas de forma integrativa para você atuar a sua, porque você precisa saber das outras também, porque tudo caminha junto. Então, esse é o diferencial. A gente vai aplicar, mas a gente vai aplicar também utilizando esse conhecimento das outras áreas e direcionando para nossas. Eu trabalho motor, mas eu trabalho junto com o engajamento, com a motivação, com a comunicação, porque mais com foco no motor. E por aí lá vai, cada área vai direcionar. E uma coisa assim que eu vou te pedir agora, uma explicação, porque tem muitas pessoas aqui, eu estou com minhas ATs estão aqui, tem muitos aqui, tem muita gente aqui que são estagiários e são pessoas que sempre me perguntam sobre o DIR. Quando eu explico sobre o DIR, eu vejo, isso aí, Márcio está falando que é um modelo transdisciplinar. O que não fica claro para as pessoas quando eu explico, e assim, eu vejo que é uma questão de divulgação do DIR. Como que é o nosso percurso, a habilitação que ele permite Sim, e a importância da supervisão. certo. São Porque assim, o que que o 101 ele habilita, o 201 ele habilita, o perfeitos, 202 perfeitos. o que que eles trabalham? Porque isso foi na minha formação, é uma coisa que, né, no 202 que a gente tem que trabalhar capacidades mais elevadas, eu que trabalho muito com capacidades mais baixas, eu tive maior dificuldade para levar, Sim, ó, claro. para É subir uma formação, é uma formação requer muito estudo e tem várias etapas, porque é muito complexo. Vamos lá, o 101, para iniciar a formação, ele é um curso teórico. Na verdade, ele dá o embasamento, o escopo teórico do modelo. Ele é essencial, mas ele não habilita o profissional para poder atuar na prática, né? O profissional ele pode, dentro da área de formação dele, até aplicar aqueles conhecimentos, mas ele não pode se dizer profissional DE. Ele teve o conhecimento, pode aplicar aquilo na área dele, mas
enquanto fono, enquanto físio, porque ele só fez a base teórica. A partir dos 201, quando você conclui com sucesso o 201, você está habilitado dentro do modelo DIR para atuar nas capacidades básicas, que é as capacidades de 1 a 4, de desenvolvimento emocionais funcionais. Mesmo assim, quem dá o respaldo para você atuar é a sua área de atuação profissional, regulamentado pela sua área, mas você já está capacitado dentro do modelo, porque o curso prático, teórico prático, a partir do 201, você já tem que apresentar caso clínico, já tem que estar atendendo, e você recebe, você é avaliado e recebe uma nota. Então, por isso. Então, você, se for aprovado, você já está habilitado nas capacidades básicas. Para atender as capacidades mais elevadas, que é as capacidades de 4 em diante, é a partir do 202. E quando você conclui o 203, como você, como o Márcio, uma turma que já conclui, aí você já concluíram, você já é um profissional DR Floor Time completo, inclusive com condições para poder supervisionar os pais e outros profissionais. Além de você atender capacidades básicas e elevadas, vocês vão dar supervisão, mediando os pais e outros profissionais. Então, requer muito da saúde mental, um conhecimento muito extenso. Os profissionais que estão ainda em formação 201 e 202, eles precisam ser constantemente supervisionados para poder fazer essa análise, conseguir, na verdade, perceber qual é essa dinâmica familiar, a posição dele dentro dessa família, ver os insights que ele pode ter, como é que ele pode melhorar a atuação dele dentro do modelo, porque às vezes ele tem alguma questão que ele está associando, uma dificuldade de lidar com determinada família por questões pessoais, e que ele está com um processo aí paralelo, que ele precisa, através de um olhar do supervisor, entender o que está acontecendo para poder ajudar melhor essa família e direcionar qual é o papel dele nessa atuação dele, junto a essa família, como é que ele vai direcionar, compartilhar esse conhecimento sobre o paciente, sobre sua família, sobre o papel dele e poder intervir melhor. Né? É fundamental a supervisão em todos os estágios, até porque, como ele é transdisciplinar, você às vezes precisa de uma consultoria de outras áreas. Você pode fazer na sua área, de outras áreas, para poder você ajudar. Para eu conseguir a linguagem, qual é uma postura que vai ajudar melhor? Porque ele não está... Quer dizer, uma série... Como é que eu vou trabalhar melhor o relacionamento, esse problema que eu estou tendo com a mãe dele? Vai precisar de uma consultoria com psicologia. Enfim, precisa ter uma rede de apoio e de suporte, porque às vezes não dá para entrar 2, 3 profissionais, mas você pode buscar consultoria para poder abordar melhor sua área. E o modelo DIR requer essa atuação. Outra coisa que eu vejo muita dificuldade, e eu tinha, assim, não é que eu tinha dificuldade, eu não tinha instrução, era de filmar todas as sessões. Aí você não tem acervo. O que acontece? A gente filmava de vez em quando, ou se desse tempo, ou se lembrasse, porque não é uma constante a filmagem. Sim. Então, Sim. assim, aí depois você não tem acervo. Eu me peguei nisso, eu tinha tantos atendimentos, tantas famílias, tanta coisa, e eu não tinha filmagem daquilo. A filmagem é um excelente recurso, porque o DIE é um método de análise. Então, você vai, através desse material, às vezes você olha o vídeo 2, 3 vezes, você vai ter uma perspectiva diferente. Então, para poder você estar tendo, às vezes, você tem insights que vão não funcionar ali, mas vão funcionar na próxima sessão e você consegue analisar. Então, é um recurso que se utiliza, inclusive, durante a formação no modelo, para você ser avaliado. E quanto mais você tiver filmar, mais você vai ser natural, vai ser natural durante a sua sessão na câmera. Agora, o mais importante é manter a confidencialidade nessa supervisão, a privacidade dessas informações, entender que ali não é para ser julgado a interação da mãe ou do profissional, mas ali é um material para estudo e para poder desenvolvimento de estratégias, mas sempre ter o cuidado com a ética e a proteção desses dados da família e dos pacientes. Uma outra coisa, Renata, que eu, né, numa conversa dessas com os comportamentalistas em reunião, uma coisa que soou como crítica, mas eu levei de boa, assim,
do tipo como se fosse uma curiosidade. Ah, porque a gente tem análise disso, análise daquilo. Vocês não têm uma avaliação? Falei, temos sim. Temos uma avaliação, inclusive uma avaliação que é bem meticulosa. Sim. Aí, quando eu expliquei a avaliação, tudo. Aí, olha a questão. Mas ela é feita através de um vídeo? Falei, sim, senhora. Então, Sim, assim, não há divulgação também que nós temos métodos avaliativos. sim. Então, eu acho a importância que todos nós, né, quando a gente vai conversar, e agora a gente vai começar a convidar pessoas para falarem mais do DIR, de como é o 101, mais falar mais, 201, falar mais, Perfeito. 202. Por quê? Para a gente, para isso meio que massificar e a pessoa ter dúvidas e perguntar. Então, o Perfeito. que me pegou outro dia? Outro dia, né, eu indo trabalhar pela manhã, recebi uma mensagem, uma pessoa perguntando bem assim: ai, você fez o FEAS? Aí eu falei: não, ainda não fiz o FEAS, mas Ela falou assim: aí eu não falei mais nada, porque eu não conhecia a pessoa. Quando você está na Sim, internet, você é abordado por qualquer pessoa. Eu não sim, tinha visto quem era. Ai, você pode me disponibilizar? Aí eu parei, respirei e falei assim: meu amor, então você não fez nem o 203 e nem tem uma supervisora, porque você está pedindo para uma estranha? Ela falou: sim. não, eu só estou te pedindo porque eu vi você falando outro dia na internet sobre o FEAS e a uma mãe está chegando aqui agora para eu poder avaliar. Eu falei: não, meu amor, piorou a Nossa. sua situação, porque o FEAS não é feito com a mãe e com a criança na hora que ela está chegando no seu consultório. É um Sim, processo. sim, Então, assim, ó, Renata, também pessoas, e ela é uma DR 201, uma pessoa também que fez a formação e está nesse estágio de conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que conversar mais isso, a gente tem que conscientizar mais as pessoas que estão fazendo a formação, sim, que não é sim, com mais um certeza. papel, que não é mais uma formação só para poder constar no currículo e você ter mais pacientes. Sim. É um modelo muito sério, é muito. Muito sério, de Eu acho grande investimento. Quem trabalha aí tá, de muito investimento, comprometimento, e precisa ser, até para que a gente não perca essa força. A gente tem que estar com profissionais, um grupo tão bom, tão capacitado, então, para manter essa qualidade em respeito às famílias, às crianças que têm buscado, né? Porque realmente é, é maravilhoso o que o DR está fazendo aí no nosso Brasil, né? Esse movimento, depois que começou aí, só tem crescido e transformado aí. A gente já está É muito. esperando o próximo encontro, né? Já fica todo mundo uriçado, porque todo mundo à sua forma, estava escondidinho, começou a aparecer. Porque a gente tem que mostrar o que é bom, o que é bem feito, o que dá resultado, Sim, né? E aprender, Renata. Eu acho que é isso. Eu acho que cada sessão que eu entro com uma intenção, a criança me quebra no meio. Ela faz assim, não é isso. Vem comigo. Ela fala, vem comigo. Deixa que eu te mostro qual é o meu gate e você usa aí as suas habilidades para poder me auxiliar a dar o salto que eu preciso. sim, Então, assim, Renata, eu queria agora abrir para perguntas, porque tem certo. pessoas aqui que já estão matriculadas nos cursos, no 101, no 201, no 202. Então, quem Perfeito. tem alguma pergunta para Renata, Aí você me faz, pergunte. que eu não estou conseguindo ler aqui, Pode mas deixar você que eu olho faz, aqui. né? Você faz. Aproveitem, façam perguntas para Renata, não fiquem quietinhos. E assim, a gente tem um público aqui, Renata, que é muito interessante. Como assim, o horário, né, que a gente chega, que a gente dá conta de fazer 8 horas da noite. Tá certo. E as pessoas, na mesma hora, vai ficar, lógico que vai ficar gravado. E muitas isso aí. Mete o bloco, Karine. Karine, nossa estagiária de fisioterapia. Essa menina é Ótimo. boa. Vamos lá. Vai, Karine, pode fazer. Ela tá formulando. Tá. Então, assim, a gente tem lutado muito, muitas clínicas no Sul, né? Eu e o Márcio, a gente sempre vai dar formações no Sul em outubro. Então, muitas clínicas do Sul nos procuraram depois da convenção nossa.
Perfeito. né? Vamos Ótimo. conversar, eles querem apoio, vamos se juntar. Então a gente vai juntando Sudeste com Sul, vamos juntar com o Nordeste e a gente vai fazendo um arrastão. Deixa eu ver. Ai, que linda! Entrou aqui a Érica. A Érica foi formada pela Patrícia. Eu quero. Faz a pergunta, Karine. Pode Pode, fazer. pode fazer, cara. Pode fazer, Karine. Peraí. Deixa eu ver se a Karine entra. Será que ela tá tímida? Ah, a Thaís entrou aí. Aí, Thaís, a minha supervisora é essa daí, ó. A Thaís é a mãe que eu tô no caso Ah, 203. tá ótimo. Prazer. A bonita aí, ó. Boa noite. Gente, a Karine sumiu, falou que Podem queria fazer uma pergunta e fazer, sumiu. é tão amplo para falar, porque se às vezes tem pergunta específica, é melhor é, Ah, que para eu poder falar. maravilha, Érica. Entrou no 201. Ai, meu Ótimo. amor, parabéns. É, Muita, muita então, gente realmente fala, crescendo. Karine, fala aí. Ela sumiu, não. Então, pergunta, filha. Está digitando porque é Ah, porque grande. é grande. Ih, Nossa Senhora, é um podcast. Mas é um prazer muito, muito grande de estar aqui, viu? E pelo convite, viu, Kelly? Muito Ah, eu que obrigada. fico. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, um desagarro de você nunca, Renata. Você não... Nossa Senhora, eu tô atrás de você. Onde você estiver, eu tô atrás de você. Eu falo com as meninas, eu falo, quando você encontra alguém que te guia, porque eu vou muito pelo movimento. Então, todas as instruções que você me deu até hoje, principalmente para eu poder subir, que é Sim, do 4 para cima, para eu pular para o 5, 6 e 7. Você foi batata, foi certeira ali. Eu vinha com a dúvida, você ia em cima, eu chegava lá, deixa eu colocar em prática. E vou colocar em prática. Eu acho que o DR é muito isso. É você seguir a liderança também de quem está te supervisionando. sim. Se a pessoa está te supervisionando, ela está te dando o caminho, vai. Acho que foi, Mara. Foi. Renata, você falou um pouco da individualidade e plano de tratamento dos autistas. O DIR abriu sua mente sobre isso ou você já tinha esse pensamento? Porque eu, como estagiária, percebi que falta isso. É, exatamente. Olha só, eu já tinha essa intuição e comecei, o meu conhecimento de fisioterapia, eu comecei a usar isso para o meu filho, e depois eu vi que o DR abrangia, na verdade, tinha um modelo para respaldar aquilo que eu intuitivamente pensava. Por exemplo, meu filho, ele buscava o movimento, porque ele era um buscador sensorial. Não conseguia se concentrar muito. E eu aproveitei essa busca para poder dar um sentido, por exemplo. Se ele busca ficar de cabeça para baixo, vamos botar ele num trapézio, vamos buscar dar sentido e começar a direcionar essa tendência, porque ao invés de evitar esse movimento, eu queria aproveitar aquilo que ele gostava de fazer, porque eu entendi. Aquilo que ele faz é porque o corpo dele está precisando. Ele precisa fazer isso. E a partir daí ele foi se desenvolvendo. Hoje ele é um grande atleta, está fazendo educação física na faculdade. Porque eu segui o caminho, se você poderia ver essa busca. Nossa, essa busca está impedindo ele de ficar sentado, de se concentrar. Vamos sentar ele aqui na cadeira e o movimento aí é que está o DIR. É você validar a busca desse indivíduo e procurar atribuir um sentido. Que pode ser o movimento, pode ser a música, pode ser qualquer outra coisa. Então, você ir por esse caminho. Mas eu tive essa intuição, essa visão. E a partir do DIR, você entra num contexto muito mais amplo de você conseguir se conectar com esse indivíduo. Porque, assim, o gesto, o movimento pelo movimento, a gente precisa ter controle da postura, do corpo e dos movimentos para a gente comunicar nossa intencionalidade, porque tem um propósito naquilo que a gente está comunicando. Eu estou muito mais interessada no pensamento da ação do que no movimento em si. Ele é só para expressar o que está dentro do indivíduo. Então a gente precisa descobrir qual é essa motivação dele. É por aí. E o movimento ele vai entrar nesse contexto para você dar força ao que ele precisa expressar. Então sai desse escopo da fisioterapia, do automatismo do movimento tradicional, para ir para um contexto muito mais amplo das relações, da motivação, considerando esse sujeito, esses desejos, e todo esse pensamento que vem por trás desse movimento. E a gente, nesse contexto, é que a gente vai buscar esse movimento.
né? Então, o DIR ele só veio respaldar tudo aquilo que eu já tinha dentro de mim e aí eu não saio mais, né? Por isso que eu fiz uma mudança drástica. Eu saí da fisioterapia tradicional para poder fazer um plano, mas um plano que envolve as famílias, que envolve todo o contexto muito maior das relações, da socialização, que é o que o DIR prega, né? Então, essa é Respondido, a... Kariana. Não sei se Respondido. eu respondi bem direito, porque é tão... Deu, é exatamente o que ela escreveu mais uma parte aqui embaixo, aí você respondeu exatamente o que ela escreveu assim. Então, acho que sempre os profissionais estão atentos na importância da individualidade e das particularidades do TEA. Sempre, Exatamente. sempre. Nós somos indivíduos únicos, né? E no TEA isso precisa ser respeitado. Senão Exatamente. Porque você, é o senão você seguinte, não tem porta de entrada. é suporte nos desafios. O foco é nas habilidades, mas você dá suporte nos desafios. Porque se você o indivíduo tem dificuldade numa área, por exemplo, Karine, e você bota o indivíduo numa área que ele tem dificuldade, ele tem. O que vai acontecer? Essa dificuldade vai aumentar e ele vai bloquear. Ele não vai avançar. Então você vai. O que você faz? O desenvolvimento se dá daquilo que o indivíduo pode. Você tem que botar onde ele tem possibilidade e a partir avança. Você vai trabalhar por tabela os desafios, mas o foco é naquilo que ele dá conta, porque é aí que ele vai caminhar e seguir. E não botar ele no foco da dificuldade. Então a gente vai ver qual é o perfil. No meu trabalho motor, eu quero encaixar ele numa coisa maior. O perfil dele dá para que atividade? Porque eu vou ter que inserir ele numa atividade. Uma atividade que ele seja, que ele possa se sobressair. Então, tudo isso, você analisar todas essas diferenças individuais, as acomodações, o contexto, faz toda a diferença dentro do seu plano individualizado no modelo. O Márcio colocou aqui uma grande mudança que percebo é a participação ativa do indivíduo, não é tratar o paciente, mas como ele achar o caminho terapêutico. Exatamente. Exatamente Sendo isso. influenciado, perfeito, Márcio. Você sempre colocando muito bem, sendo influenciado por um ambiente rico em possibilidades, influenciando ele. Quer dizer, é dentro dessa troca dinâmica que vai acontecer o desenvolvimento. Então, a fisioterapia dentro do modelo DR tem que ser assim. Não é aquele protocolo estabelecido. Ela tem que oferecer um ambiente rico em possibilidades para que esse indivíduo potencialize todo o seu desenvolvimento, né? Exatamente. E o que Participação ativa. dizer, e o que dizer dessa participação, Renata? Muito obrigada. Eu agradeço Deus te muito abençoe também. enormemente. Falar para você que eu sou grata a você. Eu sou uma seguidora dos seus conselhos, porque pensa numa pessoa que sabe dar uma direção, é a Renata. Então, aconselho, façam os cursos, todas estão super habilitadas. E graças a Deus, aumentando o número de formadores, a gente tem também a possibilidade de mais turmas. Perfeito. É Sou isso mesmo. muito grata, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei o quanto a sua vida é corrida, mas você com nessa gratuidade sua, né, seu conhecimento acadêmico, trouxe muito para nós. Muito obrigada, tá, Renata? Gratidão pela oportunidade e estou aí à disposição de todos vocês, viu? Um forte abraço, Kelly. Sucesso aí. Muito obrigada. E para você e para as famílias todas aí, viu? Muito Que obrigada. vocês acompanham. Beijo, Muito querida. obrigada. Fica com Gente, Deus. muito obrigada e até o próximo amanhã. Beijo.